Quando eu era mais nova, eu tinha muita dificuldade de manter uma alimentação saudável. Tudo isso porque eu acabava ali descontando as minhas emoções na comida. Hoje eu consegui, através da psicologia e do que eu vou trazer nesse vídeo aqui, ter uma alimentação saudável de forma prazerosa, de forma consistente também já há alguns anos. E o que me permitiu emagrecer foram justamente esses 4 passos que eu vou trazer aqui e que mudaram não só a minha vida, como a de vários pacientes também. Meu nome é Paulinha Gilbert, sou psicóloga da terapia cognitiva comportamental e também sou mãe do Teu. E o objetivo desse canal aqui sou eu passar tudo o que eu aprendi na psicologia que mudou completamente a minha vida nos últimos anos. Eu espero de coração que mude a sua vida também. Então aproveita para se inscrever aqui no canal e curtir esse vídeo também, que isso me ajuda demais. Então vamos direto ao ponto para você conseguir ter uma mente magra e conseguir ali parar de ter esse comer emocional que tanto atrapalha a sua alimentação e seu processo de emagrecimento. E o primeiro passo é: identifique o seu ciclo PEC. O que é isso? Na terapia cognitiva comportamental, isso é como se fosse a base de uma boa saúde mental. O que é? A gente precisa saber que pensamentos geram uma emoção que gera um comportamento. E a gente entender que isso o tempo inteiro está acontecendo na nossa vida, ou seja, acontece uma situação, a gente logo vai vir um pensamento, logo vai vir uma emoção, logo vai vir um comportamento, isso é extremamente útil para você começar a se analisar essa parte interna nossa que às vezes a gente ignora, e isso tem um custo muito alto para a gente alcançar os nossos objetivos. Então vamos supor que você está ali numa situação, numa semana difícil de trabalho, em que seu chefe mandou você ter ali algumas demandas, fazer uma apresentação que você está considerando difícil. Logo vem o pensamento. É muito importante identificar o que está acontecendo dentro da nossa cabeça. E esse pensamento, ele é muito rápido, ele é automático. A gente brinca até que ele é um peido do cérebro. Por quê? Porque de repente, quando viu, você já está pensando aquilo, a gente não consegue controlar. Esse pensamento pode vir, por exemplo: nossa, eu acho que eu não vou dar conta. Eu acho que eu não vou conseguir entregar esse trabalho. Quando eu penso isso, logo surge uma emoção. Qual a emoção? Ansiedade. Já aparece ali uma ansiedade nível 8 em 10. Sobe, sabe? A gente começa ali a ter o coração acelerado, as mãos tremendo, uma dificuldade daquele nó na garganta, uma dificuldade de falar. E aí, ao sentir ansiedade, é muito comum a gente ter um comportamento para querer aliviar as nossas emoções. Então, quando eu sinto ansiedade, por exemplo, um comportamento que eu sempre costumava ter muito era o quê? Comer chocolate. Por quê? O chocolate, ele é extremamente prazeroso. Então, quando eu ia lá e comia uma barra de chocolate, eu tinha um alívio daquela emoção. Parecia que por alguns segundos, por um passe de mágica, essa emoção abaixava. Só que, quando eu tinha esse comportamento de comer chocolate, o meu cérebro entendia que toda vez que eu tinha ansiedade, eu devia comer chocolate, porque realmente trazia esse alívio imediato e abaixava essa emoção. O problema é que no longo prazo eu tinha um grande problema, que era o quê? Manter o meu peso e principalmente manter ali os meus exames de glicose em dia, que era algo que começou a ter prejuízo ali na minha vida. Agora, um outro exemplo. Vamos supor que você tá lá e de repente vê uma foto ali de uma pessoa que tem um corpão. E aí, de repente, você viu a foto e veio o pensamento assim: eu nunca vou conseguir ter esse corpo, eu nunca vou conseguir emagrecer. Quando você tem esses pensamentos, logo pode subir uma emoção de frustração. E aí, ao ficar frustrado, um comportamento que é muito comum é a gente, por exemplo, ter o comportamento de ficar ali nas redes sociais e de repente, quando você vê, você já não foi treinar. Inclusive, você não ter um comportamento, a gente considera na psicologia que também é um comportamento. Por quê? Porque é legal de você analisar o que você deixou de fazer uma vez que teve um pensamento e uma vez que teve uma emoção ali intensa. Por quê? Porque você começa ali a entender o seu funcionamento que tá te atrapalhando. Esse primeiro passo, ele serve pra gente ter essa foto e entender que, por exemplo, o comportamento ali de mexer no celular ou o comportamento de comer o chocolate, ele tem a função de aliviar essas emoções. Mas a gente sabe que não dá certo. Ter esse autoconhecimento é muito importante para o segundo passo, que é o quê? Mudar o seu pensamento. Lembra que eu falei que para a gente ter uma mente magra, a gente precisa olhar 3 coisas: pensamento, emoção e comportamento. Então a gente vai dar um zoom aqui nesse segundo passo,
olhando para os nossos pensamentos. O que você precisa saber sobre eles? Que os nossos pensamentos não são verdades absolutas. E a gente comete um erro muito grande que é, veio o pensamento, a gente já acredita 100% nele e já age como se ele fosse essa verdade, como se ele não pudesse mudar. E além disso, um pensamento muito comum que atrapalha demais a nossa alimentação e bons hábitos é o que a gente chama de pensamento tudo ou nada. É como se a gente visse as coisas ou as pessoas em apenas duas caixinhas. Então, por exemplo, ou eu faço a dieta perfeita e sigo perfeitamente, ou é melhor nem tentar, uma vez que eu falei que já vou esculhambar a semana. Ou eu treino 1 hora, 1 hora e meia por dia, ou é melhor ficar ali no sofá mesmo, já não consegui 1 hora? Esse pensamento tudo ou nada, ele é muito ruim porque ele torna a consistência em hábitos muito difícil de acontecer. Porque é muito difícil uma pessoa estar conseguindo fazer tudo perfeito, sabe? E isso atrapalha demais a vida em vários aspectos. Então, uma coisa que você pode fazer, um exercício que eu recomendo, é você pensar assim: qual uma outra forma de eu pensar que poderia me ajudar a alcançar os objetivos? Então, em vez de eu pensar que tem que ser uma coisa ou outra, eu posso pensar assim: poxa, realmente eu não consegui seguir a dieta perfeita, mas eu também não preciso esculhambar aqui e comer qualquer coisa. Qual que seria o caminho do meio? O caminho do meio seria, por exemplo, eu não comi tão bem aqui no almoço, mas eu consegui manter a dieta ali, o que estava prescrito, né, para eu comer, uma alimentação saudável, na hora do jantar. Ou eu não consegui treinar 1 hora, mas eu também não preciso treinar 0. Eu posso treinar 20 minutos e ainda assim colocar o meu corpo em movimento. Você fazer isso ajuda o seu cérebro a criar flexibilidade. E aí você entende que as condições não precisam estar perfeitas para você conseguir executar esse hábito que é tão importante. E o terceiro passo é aprender a tolerar emoção. O que acontece? Muitas vezes a gente acha que as emoções que surgem, que são desconfortáveis, como tédio, cansaço, ansiedade, frustração, tristeza, que elas não deveriam existir. E isso é um erro muito comum das pessoas trazerem para a vida delas. Eu mesmo tinha muito isso, é como se quando eu tivesse ali, sentisse essas emoções, eu pensava assim: nossa, eu tenho que eliminar elas o mais rápido, elas não deveriam existir dentro de mim, como se eu tivesse errado em sentir isso. E essa interpretação causa um problema muito grande, que é porque quando a gente sente essa emoção subindo, a gente logo tenta fazer alguma coisa para aliviar ela muito rápido. E aí a gente entra num problema de comportamento, porque as coisas que vão fazer você ter um alívio muito rápido, normalmente são coisas que têm um prazer muito imediato e que normalmente não fazem bem no longo prazo. Como, por exemplo, você consumir em excesso doces, uma quantidade muito grande de comida, você beber muito, até o uso de drogas, compra em excesso. É tudo aquilo que você faz querendo aliviar a emoção e depois, no longo prazo, você fala: poxa, eu não devia ter feito isso. E você se arrepende e gera ali um prejuízo na sua vida. Então, o conceito de psicologia que a gente precisa ter aqui é o quê? Que as emoções são desconfortáveis mesmo, mas ela passa e você precisa entender que quando ela subir ali, quando você sentir esse desconforto, você não precisa correr para eliminar elas. Que você ter ali o seu dia, eu sei, vai ser difícil, mas você dormir, você vai perceber que no dia seguinte essa emoção vai estar muito melhor. E muitas vezes, quando a gente tenta aliviar rápido, no dia seguinte a gente se sente pior, porque a gente pode se sentir culpado, ou com vergonha, ou ter esse sentimento ali de: nossa, eu não tô conseguindo alcançar os meus objetivos, minha vida tá travada. Então, você precisa o tempo inteiro estar fazendo esse 5-pack de: poxa, o que eu pensei? Qual a emoção que eu senti? Como que eu me comportei? Esse comportamento, eu tô me orgulhando dele ou ele foi apenas para aliviar essa emoção difícil? E aí a gente vai pro quarto passo, que é o quê? Mudar esse comportamento automático que tá te prejudicando, que é essa lista que eu falei anteriormente, né? Desses comportamentos que não estão legais ali, que seu cérebro já se associou, que uma vez que eu sinto essa emoção, eu já corro para esse comportamento, mas que depois eu me arrependo, me sinto culpada e vergonhada. Então é legal de trazer que existem vários outros comportamentos que vão permitir com que essa emoção ela abaixe ali, né, de temperatura, ou seja, que fique ali menos intensa, mas que não vai trazer esse prejuízo todo que está acontecendo com você. Então, por exemplo, vamos supor que você está com uma ansiedade muito grande. Você pode tomar um banho relaxante, você pode ligar para uma amiga, você pode fazer uma caminhada, que é extremamente legal para o seu cérebro, essa coisa ali de se movimentar. Você pode ver
uma série, enfim, tem inúmeras listas aqui que eu posso até disponibilizar também, então coloque aqui nos comentários se você quiser, de possíveis comportamentos para você ter nesses momentos. E o objetivo daqui é você tem que saber que você vai ter que treinar várias e várias vezes o seu cérebro de que quando você sentir essa emoção, você precisa identificar ela, você precisa saber que a sua tendência vai ser esse comportamento que você costuma fazer, que depois se arrepende, mas que agora você vai substituir por outro comportamento. Mas para isso dar certo e depois esse novo comportamento ser automático, você precisa estar intencional ali e treinar várias e várias vezes esse novo comportamento. Inclusive, uma dica que eu dou é de você alterar o ambiente para aumentar a chance desse novo comportamento acontecer e de você impedir esse comportamento antigo. Então, o exemplo que eu dei no início do vídeo, que é a pessoa que vai lá e consome muito doce, era exatamente o que acontecia comigo. Toda vez que eu estava ansiosa, eu comia chocolate. E isso me atrapalhava demais. Só que o que eu fiz? Eu tirei do meu ambiente da minha casa o doce. E isso me ajudou a ter um novo comportamento. No caso, hoje em dia, eu pego e quando eu tô ansiosa, eu mando um áudio para uma amiga, eu ligo pro meu marido, ou então se não tem ninguém ali para conversar, que é uma coisa que me ajuda muito, eu às vezes vou escutar uma música, escutar um podcast. Então tem outras formas de eu me distrair, de eu esperar essa emoção abaixar e só de eu saber que ela passa já me ajuda muito, mas que não vão ali me atrapalhar e reforçar esse hábito ali de consumir muito doce. E a última coisa que eu sempre gosto de destacar é esses 4 passos que eu trouxe aqui, eles vão exigir ali sim uma energia, porque você tem que começar a ser intencional nas coisas. E para isso ser possível, eu gosto muito que você escreva ali o porquê de você ter esse trabalho. Qual que é o motivo que você quer ter uma alimentação saudável e ter essa mente magra? Então, por exemplo, no meu caso, uma coisa que me ajudou muito é porque eu queria demais envelhecer ali bem, sabe? Envelhecer sem precisar ali de ter dietas absurdas, né? E aquele desespero para perder peso, para caber nas roupas. Então, eu sempre me imaginava, a imagem que eu trazia na minha cabeça eu quero ser uma senhora que não tem ali esse problema de forma constante, né, de trazer o peso, como eu via, por exemplo, minha mãe, que sempre reclamava que estava acima do peso, porque ela não aprendeu a se alimentar bem quando mais nova. E além disso, a minha família tem muito problema com glicose alta. Então, era uma coisa que eu pensava assim, poxa, eu quero ver os meus exames cada vez mais diminuindo. No meu caso, eu comecei esse processo antes de eu engravidar, então eu falava, eu não quero ficar diabética na gravidez. Eu sei que tem outros fatores que influenciam, mas eu falava, nossa, eu quero ter uma gravidez saudável. Então, assim, esse porquê, claro, me ajudou muito a fazer os passos anteriores. Então, escreve isso, imagina essa cena de você conseguindo mesmo concretizar esse objetivo para sustentar e você começar a ter mais atenção mesmo a essa parte emocional. Além disso, se estiver sendo muito difícil, eu recomendo muito a terapia cognitiva comportamental. Tem pessoas que são especialistas nisso, inclusive é uma demanda que eu mesma gosto muito e que podem ajudar nesse seu processo de emagrecimento e de transformar a sua mente para ter essa alimentação saudável. Se você gostou desse vídeo, comenta aqui, é extremamente importante para mim esse feedback e me ajuda também a pensar em outros vídeos que podem te ajudar. Um beijo e até a próxima!